Fala pessoal, o GM Evandro aqui. Hoje é dia de episódio novo da série Na Busca do Top 1 do Brasil de partidas rápidas aqui no chess.com. Bora lá, bora ver o que vai rolar aí nesse nosso episódio de hoje. Antes disso, bora dar aquele confere no ranking, bora ver os últimos acontecimentos por aqui. Deixa eu abrir aqui já a tela com o ranking. E uma primeira novidade que hoje eu fui abrir aqui, abri a tela do chess.com. E de repente eu vi que eu tava com mais rating do que no último episódio. Eu tinha terminado ali com 2.643, eu abri aqui 2.654, né? O que aconteceu, né? Como você já deve imaginar, tivemos mais uns trapaceiros banidos aí no chess.com. Então eu fui pesquisar porque o chess.com ele só te avisa assim, olha, algum adversário, nós detectamos que algum adversário estava trapaceando, por conta disso seus pontos foram devolvidos. E aí eu fui caçar aqui quem que foi nas últimas partidas, vindo aqui no histórico de partidas, porque teve uns episódios aí, teve uns 4 episódios que eu ganhava uma, perdia uma, tava difícil passar ali. Só que no meio dessas partidas tinha um stock fish ali. Então não sei se vocês lembram desse cara aqui. Esse cara aqui foi banido. Eu tava pesquisando aqui, esse cara foi banido, esse Dubravico, e esse cara ele tinha me esmagado, assim, era uma partida que, não sei se você lembra, mas o cara fez tipo 97,7 de precisão, me ganhou um finalzinho numa lapin, que o cara acertou muito lance nessa partida, muito lance, tava suspeitíssimo e agora conseguiram identificar ali que realmente o cara estava trapaceando, então mais um aqui com a conta banida. Olha lá, ele teve a conta banida por jogo limpo, né? O cara estava trapaceando e tivemos aí os pontos devolvidos. Então foram, acredito que 11 pontos de rating. Então nós estamos ali com 2.654. 2.654 de rating agora. E vamos lá. Estamos se aproximando aí do Diego, que está ali com seus 2.705, quase 50 pontos. Vamos lá, vamos ver o que rola aí nesse episódio de hoje. Vamos ver se conseguimos aí seguir progredindo aí no rating, conseguir subindo. Já lancei aqui um desafio, então buscando aqui um adversário. Tomara que não seja outro Stockfish por aí. Vamos ver se vai ser um humano mesmo. Mas aquele cara, ele tinha a conta há mais tempo. Porque nos últimos episódios eu tô mais ligado nisso. Olha, se o cara criou a conta faz uma semana, um mês, algo assim. Mas aquele cara ali, ele tinha a conta há bastante tempo, se não me engano. E ainda assim o cara tava roubando, né? Bom, vamos lá. Vamos lá, vamos ver o que vai rolar aqui. Aguardando um adversário, então, que tem ali pelo menos 2.454. Eu tô sempre colocando essa faixa 200 para baixo para pegar adversários com rating mais próximo. Vamos ver se eu vou continuar, se eu vou conseguir continuar fazendo isso nessa fase aqui da série. Bom, tá procurando um oponente. Deixa eu atualizar aqui então, né? Porque no fim eu tive os pontos devolvidos daquela conta, então são 84 vitórias e 9 derrotas. Diminuiu um pouquinho aí as derrotas, porque o cara tava roubando, né? Então beleza, vamos lá, 84 vitórias, 9 empates, 9 derrotas até o momento. E aguardando aqui um oponente. E temos um oponente, temos um adversário, vamos dar aquele confere primeiro. Ele se cadastrou em 13 de agosto de 2024, então vamos lá, vamos jogar com ele. Um cara de 2.478 de rating. Vou jogar aqui a nossa siciliana clássica, vamos ver se ele vai abrir a siciliana. Tá na dúvida já se vai abrir ou não, porque hoje em dia tem essas alternativas onde dá o cheque, né? Dá o cheque em B5. Agora, se eu jogar um cavalo C6, ele vai acabar transpondo para uma Maroxe, né? Eu vou jogar um bispo G4, então, porque eu não quero deixar ele jogar uma Maroxe, jogar aqui com os peões em E4 e C4, senão ele fica com muita vantagem de espaço. Então, eu vou jogar bispo G4, já lutando pela casa fraca D4.
Vou jogar esse, cavalo C6, lutando por D4. Se agora ele avançar D4, eu tomo. E ele não tem uma casa muito legal para tirar o cavalo ainda. Cavalo G1, né? Ele poderia jogar. Poderia ser uma possibilidade até. Bom, agora eu posso tomar direto ou não, hein? Será que eu tomo? Ou jogo G6? Vou esperar mais um pouco, vai. Jogar com G6. Porque cavalo E1 para cá... É, pode ser, né? Mas acho que ainda não é grande coisa esse tipo de troca. É que eu tô sempre pensando nessa casa aqui. A casa D4 é uma casa-chave nessa posição. Então, em algum momento, eu pretendo trocar para ocupar a casa. Ó, ele jogou o cavalo E1. Eu fiquei nessa questão aqui se trocava ou não. Talvez deveria ter trocado, né? Vamos lá, vamos trocar esses bispos, jogar bispo G7. Poderia ter jogado no cavalo D4 também. E agora roque. No fim eu acabei trocando uma peça menor que faz sentido com a posição, mas poderia ser melhor do que isso, né? Vamos lá, eu vou trazer um cavalo para E8 para controlar melhor a casa D4. Agora eu posso fazer um cavalo C7 com a ideia de B5 e se ele permitir eu posso levar o cavalo até D4 depois com cavalo E6 e cavalo D4. É que aqui ele tem a possibilidade de jogar um F5. Inclusive eu tenho que ficar esperto aqui com o F5, passando as peças. Isso aqui pode ser um pouco perigoso em muitas posições, se eu não conseguir contra-atacar no centro. Só que F5 ele tá me dando várias casas também. Posição que não é tão simples de avaliar para os dois lados, né? Porque ele teria que montar algo com F5, bispo G5, dama F2, dama H4. Se ele chega numa posição como essa, aí começa a ficar bem perigoso. Olha, ele jogou um dama F2 já. Vamos lá, eu jogar cavalo E6 e F5, cavalo D4 agora, que eu melhoro consideravelmente o meu cavalo e vou ocupar a casa fraca. O cara fez exatamente o plano ali que eu tava falando, né? E... Deixa eu ver aqui. Ele pode pensar em jogar um torre F3 também. Pensar um pouquinho nessa posição para não chutar tanto. Mas esse... Galera, certeza que o pessoal vai comentar aqui, né? O Evandro fala, não vou chutar, vou pensar um pouquinho. Aí, um segundo depois, já pá, já vem o lance, já, né? Mas é que o primeiro lance, o cavalo D4, ele é muito lógico, assim, na posição. Depois que aí tem que ver, né? Tá, agora E6 parece fazer muito sentido pra, de repente, trocar as damas. Deixa eu jogar E6. Tem um cavalo B4 chegando aqui pressionando D3, onde não é tão claro como que ele vai defender. Ele vai ter que voltar com a torre para D1. Isso dá uma descoordenada grande nas peças dele. E um outro lance também que eu tenho agora, depois de um dama H3, que dama H3 faz bastante sentido, é fazer F5. Porque aí eu impeço o F5 dele, porque ele tá com umas ideias de jogar F5, cavalo G4, tentar chegar com as peças por aqui. E se ele fizer G4, eu acredito que ele tá abrindo muito o rei dele. Vamos lá, fazer F5. Deixa o cavalo B4 aí no radar, porque se ele jogar A3, tá levando um cavalo B3. Então, acho que não é algo que vai ajudar muito aí a posição dele, fazer isso. E F5 é um lance interessante. Agora eu posso jogar dama D7, torre E8. Se G4 eu fico parado. Agora, cuidado, hein? Cuidado. Por exemplo, se cavalo B4, ele vai ter que jogar cavalo D1, assim, pra defender. Talvez algo nesse sentido, né? Depois eu não sei como que eu vou progredir, mas parece dar uma descoordenada boa nas peças dele. Vou fazer cavalo B4. Que não tá tão simples assim de defender esse peão de D3.
Se ele tiver que jogar cavalo D1, ok. Aí eu tenho tempo para jogar um dama D7, por exemplo. Quando jogar A3, eu volto esse cavalo e a casa B3 está muito fraca. Será que tem algo mais incisivo aqui? Eu gosto da ideia desse dama D7 para conectar as torres. De repente poder fazer um B5. Cavalo C2 não parece fazer tanto sentido. Vamos de dama D7. Simplesmente conectando as peças, conectando aqui as torres. Pode ser que eu prepare um B5. E aí ele tem esse dilema agora do que fazer com as peças, né? Porque as peças estão muito mal colocadas. O cavalo F2 tentou melhorar para defender. E agora, hein? Como eu melhoro essa posição? Bom, eu vou tentar fazer B5. Eu não estou vendo exatamente como melhorar a posição. Eu vou tentar fazer essa ruptura, criar ali mais um ponto, uma pressão ali em cima de C4. De repente pode deixar E4 mais vulnerável também. O cavalo tá muito mal, né? Esse F5 matou o jogo dele. Enquanto meu peão estiver ali em F5, vai ser difícil ele criar algo, né? Ele tem que fazer G4, não tem jeito. Casa D4 dominada também. Agora eu tenho até a possibilidade de jogar esse lance que eu tava falando ali, um cavalo B3. Não tô ganhando nada com isso agora, mas é uma possibilidade. Vamos lá, eu joguei B5. Eu acredito que se ele jogar um B4 ou começar a abrir a posição, vai ficar tudo meio no ar. As peças dele, ele pode ter problemas. Olha, ele fez, mesmo assim. Tá nem aí pra nada. É... Não tá nem aí pra nada, cara. Bom, deixa eu avaliar aqui se eu troco ou se eu mantenho a tensão, né? Eu vou manter a tensão com torre B8, porque aí a troca é ainda mais forte. E, bom, se ele tomar agora em C5, D toma C5, é ainda mais fácil de atacar esse peão. Porque se eu tomasse direto, aí a dama começa a defender algumas peças, começa a ter algumas coisas, deixa essa dama isolada lá do jogo, que a dama tá muito longe de tudo, não tá participando de nada. Então a gente deixa essa peça lá isolada e vamos melhorando aqui do outro lado aos pouquinhos. Então eu só vou tomar em C4 quando for cair alguma coisa mesmo na posição. E, bom, eu quero que ele faça o G4 para deixar o rei dele mais aberto, que aí é coisa que não tem volta mais, né? Bom, ele tomou em B5, tomei de peão. Agora esse peão aqui é um problema também na posição. Eu não vou conseguir jogar um torre A8 tão fácil, porque ele troca tudo. Tá caindo B5. Mas eu posso pensar em alguma forma de explorar isso. Um cavalo C2, por exemplo. Cavalo C2 atacando o peão de A3. Ó, ele tá querendo jogar G4 aqui, provavelmente. G4, peão toma. Ainda não tem nada acontecendo. Mas eu tenho que ficar atento já a esse tipo de lance. Mas vamos de cavalo C2. Porque se tomar agora em C5, eu tomo em A3. E aí se torre B3 eu jogo B4. E depois eu tomo em C5. Foi meio chutado isso aqui, vai. Meio chutado esse cavalo C2. Mas eu acho que já é o momento de buscar algo mais incisivo já. Porque aqui, bom, se ele deixou tomar em A3, tomar em B4, cai dois peões e começou a cair a casa para ele, né? Vamos ver se ele, o que ele vai fazer depois desse lance. Ele jogou um RH1 querendo fazer G4. Caramba, ele fez um que eu não esperava de jeito nenhum.
Se eu tomar em A4... Cara, eu não entendi muito bem a ideia dele. Eu vou tomar em A4. Porque se ele tomar em C5, eu tomo em C5. Ah, não, na real... Se eu tomar em C5, agora ele tá tomando em A4, né? Tá, talvez seja o momento de parar de chutar um pouquinho. Pensar num lance mais decente. A3. A3 parece interessante, hein? Vamos de A3. O peão já tá ali mesmo, né? Já tá ali em A3. Já tá a um passo de promover, com o bispo ainda ajudando. Certo. Ele veio com torre C1. E agora, se eu jogar cavalo D4, tomar em D6, eu tenho cavalo B3 e tomar em D2 depois, né? Eu volto o cavalo para D4 e tô ameaçando um duplo aqui. Tomar em B3 e esse cavalo ficar sem defesa depois. E, bom, se ele fizer alguma coisa para defender... cavalo A4. Tá querendo jogar um cavalo B6, talvez? Bom... Vou jogar cavalo B3, que era a ideia. Se eu jogar cavalo B6, eu posso até tirar a dama para D8. E agora, se eu faço um lance como o cavalo toma... Ah, não, pera aí, que aqui vai cair material dele, com cavalo D4, né? Cavalo D4 ataca a torre, ataca o cavalo de A4. Esse cavalo B6, torre B6 e depois eu tomo em C2. Tem esse lance aqui, cavalo D4. Nossa, mas essa partida ele ficou com as peças muito descoordenadas, né? Ficou tudo muito descoordenado. Olha essa dama aqui em H3, sozinha. Olha, achou um C6 ainda? Tem isso? Mas aí eu tenho o dama 7, atacando um cavalo de novo. Se C7, eu jogo 2C8. E aí ele tá com as peças todas atacadas. Vamos lá, fazer dama 7. E ainda tem um peão ali em A3, hein? Se ele der bobeira, eu jogo A2 e A1 dama. Torre C8 agora. Defendo aí minha torre. O peão tá condenado, o peão de C7. E ele tá com todas as peças atacadas. Começou a entregar tudo agora, né? Ele quer, sei lá, o último... Não sei o que ele quer. Vamos começar a tomar essas peças. Porque agora tá caindo essas duas, né? Tá caindo em A4 e tá caindo em D2. Vou tomar mais essa daqui. Vamos tomar em A4. O cara começou a me dar todas as peças. Foi um strike aqui, né? Caramba. Ele tá no último truque, né? Tentando o último truque. Eu posso tomar. E depois toma. Mas eu acho que eu vou tomar em D2 ainda. Vou jogar aqui cavalo por D2. E... acho que eu vou promover já. Vamos fazer... Nossa, é muita peça a mais, né? Vamos jogar A2. A2 e dama. Veio o cavalo C4. Agora podemos promover. A segunda dama. Deixa eu dar um cheque. Pô, com duas damas aí fica gostoso de jogar, hein? Cheque. E agora, mate. Vamos que vamos, gente. Vamos que vamos. Vamos analisar essa partida aqui. Subimos mais 4 pontos de rating, chegando aí a 2.658. 2.658 agora.
Vamos lá, vamos ver o que rolou nessa partida, porque foi uma partida bem estratégica, assim, o cara ele foi dominado estrategicamente. Deixa eu colocar aqui para a gente ver. E na sequência vamos ver como tá o ranking do Brasil após essa nossa partida, como que tá ali as primeiras colocações. Antes de começar aqui a análise dessa partida, se você me acompanha, quer começar a ter aulas comigo, com outros grandes mestres, você pode ter acesso ao nosso aplicativo da Chessflix, com as trilhas de treinamento para o seu nível de jogo, para você sair do nível que você está hoje até chegar ao nível de mestre, ter ali seus 2.000 ou mais de rating. Para se tornar aluno, entra para nossa lista de espera, o link está na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado. Entrando para a lista de espera, você pode se tornar aluno da próxima turma com uma condição especial e ainda receber uma série de bônus exclusivos, beleza? Bom, bora lá então, bora dar uma olhada nessa partida. Tema importante já que surge é uma casa fraca em D4, essa casa é uma debilidade. Essa semana até estava, na outra semana até estava tendo encontro ao vivo ali com os alunos da minha mentoria e o tema principal era estratégia casas fracas. E isso aqui é um exemplo de casa fraca, né? A casa D4, porque é uma casa que não pode mais ser defendida por peões. Os peões vão avançando, vão deixando casas fracas. E essa casa fraca, ela é o ideal para o meu cavalo. Então, para quem está vendo aqui esse vídeo aqui, vai entender muito bem esse conceito de casa fraca. Porque, ó, tanto que eu deveria ter tomado em F3 rápido. Lembra que eu arrependi de não ter tomado? Porque eu dei a chance dele tirar o cavalo. Eu poderia já tomar a peça que defende a casa fraca para ter o total controle dessa casa. Mas ainda assim, a casa D4 ela continua sendo uma casa muito fraca na posição. Então, joguei G6, de novo o lance era tomar em F3, eu dei essa possibilidade para ele, tomei. A posição tá igualada, já tá equilibrada, mas agora eu manobrei o cavalo de novo para essa casa. Ó, o bispo controla D4, o cavalo D4 e o outro cavalo ele quer chegar em D4 também. Então, ele jogou F4 e aqui ele tinha que fazer F5. Olha só, eu cometi um erro estratégico aqui que eu deveria ter feito F5 para depois pensar numa manobra como essa e impedir o F5 dele. E aí cavalo C7 ele cometeu um erro estratégico também, que ele deveria ter impedido a minha ideia de chegar com o cavalo em D4. Mas é interessante ver que a luta toda na partida, agora ela está em cima dessa casa. Essa casa que determina aí os planos, tanto das brancas quanto das pretas. Aí joguei cavalo E6 de novo, era F5, olha. F5 de novo, caramba. Eu tinha que impedir o F5 dele de qualquer jeito. Aí joguei E6, aí finalmente eu fiz o F5. E aqui eu tenho uma vantagem estratégica grande na posição. O computador já dá 0,70 aqui de vantagem. É que ele não consegue mais jogar, não tem casas para as peças, o bispo não passa, a dama tá fora de jogo. E eu tô dominando ali as casas fracas da posição. Não foi o mais preciso, se bem que ele me deu ali uns 95 de precisão, né? Ainda assim não foi a partida mais precisa, tinha lances melhores. Mas posição muito difícil de jogar de brancas, né? A posição é um inferno. Todas as peças estão mal colocadas. É a dama, é o cavalo, é o bispo. E aí no que começa a abrir a posição, ele começa a ficar meio perdido. Bom, aí cavalo C2 é o lance mesmo. Tomei. Aqui foi coletar as peças no final das contas, né? Depois de cavalo C2, a vantagem é muito, muito grande. É isso que acontece, a parte de estratégia, que você vai colocando suas peças bem. Chega um momento em que as peças estão tão bem colocadas que ou começa a surgir temas táticos, ou a posição do adversário começa a desmoronar mesmo. Aqui no caso, foi caindo as peças dele. Né? Claro, taticamente ele também deu umas belas vaciladas, né? Deixou muita peça em defesa. Olha só, cavalo em defesa, o bispo em defesa, levou o cavalo B3. E aqui foi coletar as peças, né? Ele foi dando todas as peças aqui mesmo. E aí já era, né? Bom, 2.658, partidinha estratégica interessante. Vamos lá ver como que ficou então a classificação do ranking. Deixa eu colocar aqui. Então, chegamos aí a 2.658, o rate mais alto da conta até o momento. E agora, vamos ver como que tá aqui no Brasil, né? No mundo, eu tô
Deixa eu ver, essa aqui é interessante, hein? Vamos ver. Eu nunca fiquei olhando aqui o do mundo, mas pelo jeito eu sou o 50 do mundo já. Olha só, entramos aí na página principal aí do ranking do mundo das partidas de 10 minutos, né? Agora número 50 com 2.658. Começa a ver uns caras muito bons por aqui já nessa faixa de rating, né? E quando a gente vem pro Brasil, vamos ver como é que tá no Brasil. Diego de Berardino tá ali com 2.705 de rating, então menos de 50 pontos agora. Vamos ver se conseguimos aproximar mais aí do Diegão. E aí na sequência, como que estão as coisas por aqui? Cricor 2.619, o Americano 2.610. Daí tem o Caio, esse cara eu não sei quem é, Felipe Eudebs, não sei se o Felipe jogou um pouco aqui. O Sup tá subindo ali também. E tem o Renato que começou a jogar também. Vários GMs agora estão jogando. Vamos ver como vai ser aí os próximos capítulos da nossa série. Se você está gostando dessa série, deixe seu like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui. Vamos então encerrando e até a próxima.